Fala, gurizada! Estamos começando mais um episódio de entrevistas aqui no nosso InterpretaCast e hoje a gente vai falar sobre algo que eu acho que vai interessar muito aos mediciners de plantão aí, né? Mediciners e futuros mediciners. A gente vai falar um bate-papo muito legal sobre o que muda na vida do vestibulando para o estudante de medicina. Então, se você está aí, grande parte do público deste podcast são vestibulandos, né? Afinal de contas, é um podcast para o Enem e para vestibulares. Se você está aí querendo virar um mediciner, a gente vai conversar com um professor que trabalha com a galera do vestibular e trabalha com a galera da medicina, porque ele dá aula de biologia para cursos pré-vestibulares e para escolas aqui em Floripa e dá aula também na graduação de medicina. Quem está aqui comigo é o meu grande amigo Dudu. Fala, Dudu, tudo certo? Bem-vindo. E aí, tudo certo, Lauro? O Dudu, pra quem não sabe, galera, vou falar antes aqui. O Dudu, quando eu cheguei em Floripa, essa parte eu não combinei com ele antes, eu vou pegar de surpresa. Quando eu cheguei em Floripa, que é a primeira vez, encontrei o Dudu, eu com este meu sotaque gaúcho incrível. O Dudu olhou assim, ele deve ter pensado assim, esse cara com esse sotaque gaúcho aqui, não sei não se vai. De lá pra cá nós desenvolvemos uma amizade e hoje eu acho que todos os empregos que eu tive, acho que nem o Carlos sabe dessa, todos os empregos que eu tive depois foi o Dudu que me indicou, né, Dudu? Tem que indicar, né? Dudu saiu me indicando pra todo mundo, então os meus empregos são graças a ele. Obrigado, Dudu. Obrigado a todos os lugares que eu trabalhei. Dudu, muito bem-vindo. Obrigado, Lauro. Bom saber disso, né? Bom saber que a gente tem essa... Tu viu? Né? E realmente, assim, e a gente não indica quem a gente não... Ainda bem, não né? confia. Ainda bem, né? né? Porque realmente, assim, a indicação é um negócio que... Às vezes dá ruim, já né? fiz umas aí que, pelo amor de Deus... Dependendo da indicação, dá ruim, né? Dudu, então, Dudu é professor de biologia, professor Eduardo de biologia. Conta um pouco pra galera aí dessa tua história aí, né? Dando aula. Então, você trabalha com pré-vestibular há muito tempo, eu tenho certeza disso. Como é que ficou essa história? Como é que tu começou a dar aula pra medicina? Hoje tu tá desempenhando os dois trabalhos. Me explica um pouco mais como é que é isso. Eu quando fazia farmácia, em 95, Eita. eu fui chamado para dar aula. Né, Denunciou a idade. Em 95, então, daqui a pouco faz 30 anos, né? Olha aí, ó. E fui chamado para dar aula no ensino médio. No mesmo ano passei, né, para o pré-vestibular, já comecei a dar aula no pré-vestibular e fui indo. Terminei a farmácia, nunca exerci Que legal. a farmácia, mas terminei, né, o curso. E essa cachaça de dar aula foi uma coisa assim que me pegou e eu fui indo. Depois eu fiz a biologia, né, depois fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, e hoje eu sou biólogo e farmacêutico. Né, e aí quando eu soube que abriu um curso de medicina em Jaraguá, eu me inscrevi, processo seletivo lá, fui aprovado, agora está formando a primeira turma, Legal. o 6º ano de curso, e aí foi indo, peguei outro curso de medicina aqui na Grande Florianópolis, né, mas continuei com o ensino médio. Mas a tua primeira terceirão, experiência, então, dando aula na graduação de medicina foi agora, faz quantos anos? 6 anos. Faz 6 anos. 6 primeira anos. experiência. 6 E como é anos. que foi, assim, a primeira vez, né? Porque, pô, a gente é professor aqui, tudo certo, a galera tá tendo aula, né, com professor de biologia, beleza, tu já deu todas as frentes da biologia possíveis. Quando tu entrou pra dar aula pra galera da medicina, quais eram as disciplinas, qual era a disciplina, o que tu teve que adaptar, assim, na aula? No começo, não, é uma outra realidade, né? Sim. É uma outra realidade. Assim, queira ou não queira, em termos de conteúdo, a gente acha que a gente no cursinho, a gente acha que já sabe tudo, que já... Né, a hora que o cara começa realmente a aprofundar para dar aula num curso de medicina, o cara vê que o buraco é bem mais embaixo. Né? E dosar isso daí é muito complicado. Sim. Né? Porque, queira ou não queira, o dosar o quanto tu vai aprofundar, tu também depende, tu também vai percebendo com o aluno, com o entendimento do aluno, né, até tu chegar naquele ponto que hoje tu acha ideal. Eu já trabalhei a citologia, a embriologia, fisiologia, genética. E no começo da faculdade, como era a primeira turma, tu ia pegando disciplina, ia dando. Já dei fisiopatologia, farmacologia, várias disciplinas. Né? Até que vai aumentando o número de turmas e tu vai ficando mais com a disciplina. Hoje eu estou basicamente na fisiologia. Entendi.
Então, assim, que é uma área difícil dentro da medicina, é uma área legal no terceirão e no cursinho, mas quando chega lá na medicina, que é dentro de uma área básica, algo muito puxado e muito importante para quando ele vai para o ciclo clínico, então ela acaba sendo bem puxada, ela acaba sendo bem... Então, isso daí, assim, essa dosar até onde tu puxa e até onde tu não puxa. Cara, eu fico imaginando, assim, se eu fosse dar aula, claro que não seria para medicina daí, né? Mas eu vou dar aula, sei lá, para o curso de letras, ou vou dar uma aula de redação para alguma coisa. Nossa, eu ia ter uma dificuldade muito grande, tá? Porque toda a minha aula, os alunos que estão assistindo agora, sabe? A minha aula é sempre aquela coisa assim, ó, eles vão cobrar isso aqui, hein? Você tem que saber tal coisa. E agora não tem, eles vão cobrar. Você precisa ensinar o cara, porque ele vai usar aquilo na profissão dele, né? E é muito interessante. Por isso que eu me mantive muito ainda no cursinho e no terceirão. Eu gosto dessa pegada, eu gosto dessa... Eu acho legal, né? Eu me mantive nos dois, né? E eu pretendo ficar nos dois até me aposentar. Né? Não tenho interesse em largar, mesmo já tendo a possibilidade de ter pego aula só na faculdade, que eu poderia encher minha carga horária. Claro. Mas eu não largo dessa cachaça do pré-vestibular, né? E do terceirão, não. Eu acho uma pegada muito diferente. Mas é interessante, eu acho que faz bem pra gente. Mas eu imagino assim, claro, né? Claro, tu consegue virar a chave, óbvio. É o teu trabalho ali, tu vai dar aula de fisiologia que tu falou ali, embora eu não tenha muita certeza do que é exatamente a fisiologia, mas tu vai lá dar aula pra galera da faculdade, pra galera do pré-vestibular. Mas, pô, o cara que tá tendo aula contigo no pré-vestibular, que quer fazer medicina, ele deve adorar quando tu conta uma coisinha a mais ou faz alguma coisa, né? Tu consegue dar essa injetada? Isso dá um diferencial, né? No terceirão não tanto, né? Porque a gente não tem tanto aluno, né, pra medicina, então se tu aprofundar um pouquinho mais... Né? E essa dosagem também é muito difícil. Porque se tu fala de uma coisa dentro da fisiologia, pro aluno de cursinho, ele não entende aquilo que tu falou, de repente, por ser muito mais puxado, né? Tu acaba dando até uma desestimulada no guri. Né? Então, assim, isso aí eu acho muito... Tu tem que cuidar com o que tu coloca, até porque não é o teu objetivo ali, né? Mas eu vejo que brilha o olhinho... Às vezes do aluno, quando tu fala alguma coisa, de repente, da prática, quando tu fala alguma coisa que relaciona com a prática médica, ou com a faculdade, ou assim por diante, eu sei que quando tu tá no aluno ali do pré-vestibular e ele vê aquilo ali, ele, putz, daí eu vou ver. Vou ver ano que vem. Eu falo pra eles, assim, eu só dou aquela cutucadinha, assim, sem entrar muito, né? Mas dá aquela cutucadinha assim para eles ter o gostinho. Eu acho legal, eu acho muito massa ter esse... Eu fico imaginando, principalmente pro cara que já fez 2, 3, 4 anos de cursinho, ele vai entrar naquela aula e vai dizer, eu não aguento mais isso aqui, então ter esse diferencial é legal, né? Não, é legal porque o aluno de medicina é muito assim, né? O aluno que quer uma federal numa medicina é muito difícil, o aluno que passe já direto, ou que infelizmente a concorrência é muito grande. Então, assim, e normalmente o aluno já passou por vários cursinhos, já passou por vários professores, todos muito bons, todos... Então, tu tem que criar, às vezes, um diferencial. Esse acaba sendo um diferencial. Que legal. E assim, ó, eu perguntei sobre tu virar a chave, né? Então, tu tá, às vezes, na mesma semana, dando aula, imagino que deva ter algum momento que tu tá dando o mesmo conteúdo nas duas, tu sabe que tem que ser diferente. E o que tu nota do comportamento dos alunos nessa virada, assim, do sair do pré-vestibular, deixar de ser um vestibulando, né, que é a nossa principal pauta de hoje, e virar um acadêmico, assim? Tu consegue notar essa diferença? Teve algum caso, sei lá, do mesmo aluno que foi teu aluno antes e foi depois? Já tive. E aí, como é que foi? Na verdade, assim, são 3 tipos de alunos. Né? O aluno terceirão, né? O aluno terceirão, a maturidade turmas extremamente heterogêneas, alunos querendo estudar ali, aluno que está no último ano querendo só a formatura e fazer a festa. Cada um tem de tudo, vibe, né? Cada um numa vibe. Né? Então, assim, tu tem que equilibrar isso. Né? O aluno de pré-vestibular é um aluno bom, um aluno muito bom. É um aluno que tem uma dedicação, mas ele ainda não tem noção do quão difícil vai ser a faculdade. Ele ainda não tem essa noção. E a faculdade de medicina ainda é um dos cursos que o professor consegue puxar. Que o professor, hoje em dia, a coisa não está muito fácil. Está complicado. Eu já dei aula em outros cursos da área da saúde também, na biomedicina, na farmácia, em outros cursos também.
né? Hoje eu não dou mais aula nesses cursos, até por ter aumentado minha carga horária na medicina, mas é um aluno que chega ainda imaturo, né? E queira ou não queira, mas isso não é uma questão de jovem, isso é uma questão de sociedade. Entendi. A sociedade hoje, ela quer a coisa muito rápida, ela quer a coisa assim, né? E quando a gente está no ensino médio, no cursinho, tu começa uma aula e tu termina essa aula com o aluno entendendo aquilo que tu falou. Entendi. Se ele prestou atenção, se ele já teve a base daquilo ali. Se tem ele início, meio e fim. Tem início, meio e fim, ele consegue. E quando tu entra numa graduação tão complexa quanto medicina, às vezes esse ciclo de aprendizado é muito longo. Sim. Às vezes o cara começa a ver uma coisa ali na primeira fase da faculdade, tem coisa que ele vai entender lá no final do primeiro ano, no segundo ano de curso, que ele vai começar a cair a ficha de como aquilo funciona. Perfeito. E a sociedade, ela não está muito... Não estou nem tá falando da gurizada, não estou falando nem da gurizada, estou falando assim, isso de forma geral. Na gurizada até pior ainda por causa da maturidade cerebral, da maturidade do cérebro mesmo, que eu digo assim, e biológica mesmo, né? E queira ou não queira, ele ainda não tem essa percepção de que ele vem com esse aprendizado rápido. Sim. Né? E tem que entrar num aprendizado difícil, num aprendizado às vezes muito complexo. Sim. E aí, cara, aí é que dá o bug. Né? Aí é que ele realmente sofre um impacto quando ele entra no curso de medicina. Dá um baque justamente por isso. Dá um baque porque ele veio de um sistema... Sim. Entrou num outro completamente diferente. Entendi. E aí tu ainda tem metodologias diferentes. Entendi. Né? Tu pega, hoje eu dou aula numa faculdade que tem um currículo tradicional, com disciplinas, fisiologia, né? Embriologia, assim por diante, histologia, né? E eu dou aula numa outra faculdade que ela é metodologias ativas. Metodologias ativas. Que, na verdade, o currículo não é... A formação não é mais voltada no professor. É o aluno que tem que ir trabalhando o conteúdo em cima, normalmente, de uma situação problema, com metodologias diversificadas, em equipe. Outra pegada. Buscando conhecimento. Entendi. Então, são duas formas hoje que a gente tem. Na maioria dos cursos de medicina, a gente está trabalhando... bem certinho, com esses dois formatos. E aí tu sente que quando essa metodologia é mais diferente, tem mais impacto dessa troca? Mais impacto. Porque, na verdade, é assim, ó, eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava... Meu mestrado eu fiz na educação, eu fiz em Cuiabá. Eu estava lá numa discussão, num congresso. Eu nunca me esqueço que lá da professora da Universidade Federal, ela começou a meter o pau no pré-vestibular. Porque esses professores de cursinho, porque eles que acabaram com a educação, porque não sei o quê. E tacando-lhe pau, né? A gente acabou com a educação. A gente acabou, segundo ela, a gente porque é musiquinha, é muito alegrinho, é muito não sei o quê, é muito... Daí cheguei... chega uma hora a gente não se aguenta. Chega uma hora que tu até tenta, né? Sim. Mas aí eu cheguei e falei pra ela, olha, me desculpa, mas quem, do meu ponto de vista, que teve um grande dano na educação no Brasil, foi justamente o fato dos vestibulares serem cada vez mais conteudistas. Eles vão colocando, até por uma questão assim de ter questões inéditas, sim. Eles vão colocando conteúdos inéditos e não questões inéditas. Entendi. E os sistemas de ensino, os autores de materiais, não sei o quê, cada vez tem que pegar aquela caixinha daquele que foi colocado novo, sim, e acrescentar. Sim. E ao longo de décadas, isso foi acrescentando, e a quantidade de conteúdo hoje que a gente tem... É um absurdo. Para um aluno, eu acredito que nós, o Brasil, seja o país com o maior conteudismo dentro da educação básica do mundo, disparado. Um absurdo. Disparado. E aí, o que eu falei para ela? Eu digo assim, olha, se o vestibular fosse de ponto cruz, o professor de cursinho ensinar ponto cruz. Isso. Ou seja, na verdade, o professor de cursinho ele apenas se adequou a um sistema criado extremamente conteudista, aonde o professor tem que ficar cada vez trabalhando mais exercícios e dando conta de materiais cada vez mais densos. Sim. Em vez do professor que está fazendo os vestibulares, ele de repente fazer questões sobre aqueles mesmos conteúdos, só questões inéditas, mas daquele conteúdo que já existe ali. E não ficar em cada prova
inserindo um conteúdo novo. Exatamente. Porque a quantidade de conhecimento que o mundo produziu nas últimas décadas é absurdo. Claro. Então, queira ou não queira, se tu chega para um aluno e diz que ele vai ter que estudar cada vez mais coisas, que é o que está acontecendo hoje em dia... Só aumenta. Né, o professor tem que ficar lá que nem um doido em sala de aula, num cursinho, num terceirão, para dar conta daquele material. Exato. Então, e isso é um processo que fez com que toda a educação básica fosse extremamente conteudista. E nós não temos hoje, na educação básica, tempo de trabalhar de forma ativa com o aluno. Impossível. Tirar o professor do centro, digamos assim, do processo de aprendizagem. Sim. E deixar o aluno como centro desse processo, que é o que a metodologia ativa ela prega. Claro. Né? Tirar o professor como centro do processo de aprendizagem. Né? Só que o grande problema o que é? Daí o aluno ele sai de toda uma educação básica onde ele foi só passivo, só ouvindo e só... levantar a mão para perguntar. Né? E olhe lá. E olhe lá. Né? E perguntar muito rápido, porque o professor, aliás, inclusive, tem que responder muito rápido, porque ele tem que dar conta daquele conteúdo. Sim. Né? E aí, o que acontece? Às vezes ele é jogado numa metodologia ativa que ele... Aí mesmo que ele pira o cabeção. Pira. Cara, essa questão da adaptação da faculdade, né? Eu acho muito engraçado isso, porque eu me lembro de aulas minhas da faculdade de letras. Teve todos os defeitos possíveis quando eu fiz assim, mas eu lembro que tinha aulas cujo objetivo não era esclarecer dúvidas, era criar dúvidas. Isso que tu falou agora um tempo atrás, que eu quero retomar, que tu falou, nossa, tem coisas que tu vai começar a problematizar no primeiro semestre e vai descobrir talvez no sétimo. Cara, teve aulas que eu tive que não tinha a resposta da professora no final. Era só pra problematizar. Então ela chegava pra gente, assim, eu sempre lembro de uma que eu conto em aula pros alunos, né? E aí ela perguntava assim, como é que vocês ensinam, assim, pretendem ensinar aos alunos de vocês o que é o sujeito, né? E aí a gente, sujeito é quem pratica a ação do verbo, né? Quem faz a ação. E ela, mas só isso? Daí tinha um nerdzão lá no fundo, né? Que não era eu. Falava, não, ele pratica a ação do verbo na voz ativa. O Lauro tomou um café. E na voz passiva ele recebe a ação, o café foi tomado. E ela diz, que legal. E ela diz assim, tá, e se eu disser que a caneca caiu? Quem é o sujeito? Daí o nerdzão lá no fundo, a caneca. Isso é uma voz ativa ou passiva? Ativa. Tá, então a caneca você jogou. Ela praticou a ação de cair. Aí ficou todo mundo olhando pra ela assim, não sei. Não, a caneca sofreu uma ação, sofreu uma queda ou praticou? O que a física diz aí e tal? Acho que ela sofreu, então. Então é uma voz passiva. Não, é voz ativa igual. Daí ela parava e dizia assim, e o que é sujeito? Daí nós, eu não sei o que é sujeito agora. Tô no sétimo semestre de letras, me formo no que vem e não sei o que é sujeito. Daí tá, professor, e qual que é a resposta? Não sei, tô perguntando pra vocês. Quem vai se formar são vocês. E aquilo ali era aula. E a galera saía enlouquecida. E se tu faz isso no ensino médio, no pré-vestibular, o aluno vai à loucura. Se tu faz isso, se eu faço isso hoje, você que tá aí me ouvindo agora, se eu faço isso hoje numa aula e não respondo na aula, e vão na coordenação reclamar. O professor Lauro não tá ensinando a gente, ele tá confundindo a gente em vez de ajudar. Por quê? Porque tem que acertar na resposta. Sim. Olha que loucura. E é um sistema tão louco, Lauro, que tu para pensar, tu tem hoje um vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina extremamente conteudista no talo, no limite máximo. Um parênteses para quem nunca fez, o vestibular da Federal de Santa Catarina é um somatório, proposições assim, conteúdo. E aí, os caras, por exemplo, criaram a Faculdade de Medicina agora, um dos cursos deles ali em Araranguá é de metodologias ativas. Então, eles selecionam num formato e querem que tu entre lá num formato completamente diferente. Né? Então, assim, eu acho que realmente esse sistema ele fez com que esse conteudismo ele fosse muito lesivo. Entendi. Ele é muito lesivo. Acho que na parte de letras, de repente na matemática, eles têm uma criatividade maior em termos assim de não mudar tanto o conteúdo em si. Entendi. E conseguir fazer questões diferentes. Entendi. É que na biologia, na biologia, na física, na química, sim, eles, na verdade, eles acham que para criar uma questão inédita, eles têm que trazer um conteúdo inédito. Entendi. Que ninguém saiba. Então, assim, esse fato de trazer um conteúdo inédito nessa área,
Daí ferra. Aí realmente... E aí vira uma coisa infinita, né? Daí o nosso trabalho como professor caiu aquele ano aquilo. Putz, então agora eu tenho que acrescentar no material e na aula, porque caiu, então pode cair de novo, eu tenho que preparar. E aí vira uma bola de neve isso infinita. De forma acumulativa há décadas. Aí então... por isso que os caras estão aí enlouquecendo aí. Saúde mental vai pro espaço, tem que estudar 24 horas por dia, memorizar não sei do que. Aí o aluno vai fazer... Se tivesse só o Enem, que é uma prova pro Brasil inteiro, beleza. Mas não, o cara vai fazer Enem, vestibular da UFSC, vestibular da Estadual do Ceará, FUVEST, e cada um cobrando uma coisa diferente. Sim. E um nível de aprofundamento diferente. Né? E o problema maior ainda tá que esse aluno, na verdade, ele acha, ele tem a ideia de que no pré-vestibular ele vai ver tudo. Não vai cair nada de diferente do que... E ele acha que o conhecimento está naquilo ali. E daí, voltando naquela tua pergunta inicial, quando o cara entra na faculdade, ele começa a ver que... Assim, que não é aquilo ali. Vou te dar um exemplo muito clássico. Assim. O cara chega no ensino médio, no pré-vestibular, a gente estuda a embriologia de um bichinho chamado de anfioxo, que eu nunca vi. O bichinho em si. Só né? A embriologia teórico, do anfioxo. ele é teórico, tá lá. Eu não sei nem se essa engronha existe. Né? E aí, o cara chega lá na faculdade, eu dava aula de embriologia médica, daí chegava na faculdade e eu sei do que ele estudou, né? Eu digo, olha, pessoal, vocês lembram que vocês estudaram anfioxo, né? Pois é, esqueçam. Tudo errado. Não é que tá tudo errado, é que aqui vocês vão estudar embriologia médica, aqui vocês vão estudar embriologia humana. Sim. Né? Que tem algumas semelhanças? Tem. Sim. Mas as diferenças são muito importantes. Cara, assim, a formação, como tu forma um embrião humano, é muito diferente, é muito mais complexo. Sim. Né? E tem uma série de doenças, né, que o médico vai atuar, um problema de coração, uma comunicação intratrial, que foi lá do embrião. Então, assim, esse cara vai ter que desconstruir muitas vezes um formato de conteúdo e assim por diante que ele ficou lá estudando para passar no vestibular. Sim. Tu vê a doideira daí que dá o nó que dá na cabeça do cara. E isso produz um outro problema muito grande na minha visão. Quero saber o que tu pensa sobre isso. Na minha visão, o problema que se produz é o seguinte. O aluno que estuda para o pré-vestibular hoje, ou para um pré-ENEM, estou tratando aqui como sinônimos, ele acredita, como tu falou, que todo o conhecimento está ali. Então, no momento que tudo foi passado em aula, tudo foi dado, porque a gente também sabe de um ponto que não convém muito entrar, mas diretores de cursinho, coordenadores de cursinho, pessoas que gerem cursinhos dizem assim, você tem que dar todo o conteúdo. Ou seja, a gente entra em aula com a seguinte meta, não pode cair nada que você não falou em aula. Então tu tá mais preocupado em ter a certeza de que tu falou tudo, do que fazer o cara entender aquela coisa que é a mais importante, né? Então vem aquela pressão. E aí pro aluno também vem aquela pressão e no momento que aparece algo que ele não sabe, a conclusão lógica dele é assim, eu deveria ter estudado isso. E eu fico pensando principalmente nessa galera que estuda para medicina, que estuda bastante, que vai se formar médico, como isso vai ser na cabeça do cara quando aparecer algo que ele não sabe. Porque assim, ó, o mundo evolui, né? Vamos pegar o exemplo da Covid. Pô, apareceu um troço lá que estava acontecendo. Não é você como médico que não sabia. Ninguém sabia. Cientistas estavam produzindo artigos e publicando coisas erradas porque não sabiam. E isso é a produção de conhecimento científico, né? Você fazer teste e tal. E o cara fica naquela de que, pô, eu não sei porque, putz, então eu sou um mau médico, eu deveria ter estudado isso. Cara, a visão do cara se torna tão limitada de que ele não acredita que isso pode ser um problema de que, cara, chegou um paciente pra mim agora com tal problema. Nossa, eu nunca vi nenhum paciente com esse problema. Nunca vi em nenhum livro, nunca vi nada. Pergunta para um médico, ele nunca viu também. Você pode estar diante de um paciente que pela primeira vez tem esse problema e ninguém sabe. Só que ele não consegue compreender isso, ele fica com aquilo limitado. O que isso faz para a pressão da cabeça da pessoa? Né? Isso é o ponto bom das universidades, faculdades que trabalham com a metodologia ativa. Sim. Porque elas estão ensinando justamente isso para o cara. Porque assim, ó, se pegar hoje num curso de medicina e dizer para todos os professores de tais disciplinas, não, então tu vai fazer o seguinte, o que é o ideal que o aluno saia sabendo da tua disciplina de fisiologia e quantas horas tu acha que seria interessante para que esse aluno aprendesse isso? Cara, eu acho que a faculdade de medicina é ter 30 anos.
Porque Impossível. a quantidade de conteúdo, de conhecimento que existe hoje, ela é muito grande. Claro. E o aluno se depara com isso quando ele entra na faculdade, justamente com esse raciocínio que tu falasse. Ele acha que o quê? Que, na verdade, todo conhecimento do mundo está na apostila do cursinho. Sim. Né? E quando ele chega lá, ele percebe que, cara, não, ali não tinha nem um milésimo do que é o conhecimento que hoje a gente tem. Né? E eu tenho que aprender a aprender e não só gravar e decorar as coisas. Né? A metodologia ativa se torna muito interessante. Né? E a metodologia tradicional dentro de uma faculdade também é interessante, principalmente nas primeiras fases. Tá. Justamente por isso. Para ter uma adaptação. Né? Para ter uma adaptação, também, né? para ter uma... Né? Ele compreender e ele ir, digamos assim, desmamando. Claro. Né? Do sistema. Mas o ideal é que a gente conseguisse fazer isso na educação básica. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. O que a gente tem que fazer? O que tu mudaria nesse ensino médio, assim? Vamos pegar o médio, tá? Daí pro fundamental acho que é um passo maior. E pelo que eu peguei da tua fala, um dos grandes pontos para mudar o ensino médio é mudar o vestibular. Sim. Né? O Enem já é uma pegada um pouco diferente, mas ainda é muito parecido com o vestibular. O Enem tá tentando, na verdade. Tá tentando mudar, tá tentando, né? Porque assim, ó, tu pega, por exemplo, uma das grandes pegadas de um sistema melhor é a interdisciplinaridade. Sim. Isso daí seria tu trabalhar com o aluno em cima de um problema e ele vai ver a parte física, química, biológica em cima desse problema e ele buscar já dá uma autonomia, né, maior. Agora, o Enem, ele diz que é interdisciplinar, mas ali tu pega as questões ali de ciências da natureza, todo mundo identifica que essa questão é de biologia, essa questão é de física, essa questão é de química. Isso. Então, eles desde o começo eles falaram que dá uma pegada interdisciplinar e o máximo que eles fizeram foi misturar as questões. É que daí o que acontece, né? Tu diz que vai ser interdisciplinar, faz uma proposta de uma prova por competências e habilidades. Daí eu vou falar um pouco das outras áreas, né? Quando você pega a matriz de referência de linguagens, é muito claro, cada competência é uma disciplina. Essa aqui é a competência da literatura, essa aqui é da língua estrangeira, essa aqui é do português, essa aqui é da linguística, essa aqui é não sei o quê. Quando tu pega humanas, já é um pouco mais misturado. Quando tu pega a matriz de humanas, dentro de uma mesma competência, tu tem habilidades que tu vê que se misturam. Por isso que a prova de humanas hoje é a mais interdisciplinar de todas. Sim. Agora, natureza, tu vê na cara qual que é qual disciplina. Sim. Então tu vai fazer uma matriz de referência que não é interdisciplinar, que mistura cada disciplina isolada da sua. Tem o nome da disciplina na matriz. E tu vai dar para professores que vão elaborar uma questão e que eles tiveram uma preparação não interdisciplinar. Como é que tu vai fazer? Não tem formação de professores em ciências da natureza. Tem formação em física, em biologia e em química. Então, qual é o... Eu fico meio indignado. Qual é o ponto de partida para mudar isso? Na verdade, é bem difícil. Essa mudança ela vai demorar muito para acontecer. Sim. Né? Até pelo que tu falou, da questão dos diferentes vestibulares cobrando diferentes formatos, diferentes... Essa autonomia, ela é boa para a universidade, sem dúvida nenhuma, mas ela é pro pré-vestibulando, ela é terrível. Sim. Que bom seria se a gente tivesse um sistema de Enem único realmente, como único sistema, e que realmente todos utilizassem esse mesmo sistema, e esse sistema fosse se moldando para diminuir o conteudismo. Claro. Entendeu? O grande problema, o que é? Um aluno que está aqui em Santa Catarina, ele vai fazer o DESC, ele vai fazer a CAF, ele vai fazer... o UFSC, assim ele vai fazer o Enem, ele vai fazer assim em todos os outros estados. Sim. Então, o que acontece? Enquanto a gente tiver esse sistema de seleção, a gente nunca vai conseguir mudar a educação básica. Porque a educação básica, ela se molda... Se molda por isso. Se molda por isso, ela se molda por esse conteudismo. Eu não posso chegar hoje numa sala de terceirão e dizer, olha, pessoal, vamos nos reunir aqui em grupo, a gente vai fazer um team-based learning, né? Uma aprendizagem. Uma discussão de um caso. Uma discussão de um caso, eu vou dar um problema para vocês vão buscar na internet uma resposta, depois a gente vai discutir, depois... Não existe isso. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo extremamente grande para dar em uma aula. Sim. E com o diretor, o coordenador ali no pé, querendo saber se eu dei esse conteúdo. Sim. Né? Então, assim, tu criou um sistema, tu criou um monstro em termos de educação básica inteira, que isso daí se propagou até para o ensino fundamental. Sim. Que hoje tu pega as matérias de ensino fundamental, os caras já estão ensinando coisa ali que, pelo amor de Deus, absurdo, tu olha assim, absurdo o nível de complexidade do que está tendo que começar cada vez antes, né? E esse formato, na verdade, é muito lesivo. Sim. Né? Tu pegar hoje fora do país, realmente toda a educação ela tá querendo derrubar essas barreiras de disciplinas. Sim.
Né? E eles estão conseguindo. Por quê? Porque está vindo desde a base. Entendi. Mas não vai se conseguir fazer isso enquanto esse conteudismo, cada vestibular, os caras vêm e descobrem uma proteína P53 diferente lá na divisão celular, e o cara resolve colocar uma questão daquilo no vestibular. Sim. Entendeu? Para dizer que é uma questão diferente. Sim. Isso ele está fazendo com que todos os autores, sistemas, peguem esse conteúdo, joguem de novo ali dentro. Entendi. Então, enquanto não houver essa mudança, isso. A gente vai ter uma educação conteudista. A principal crítica para a adoção de um Enem, vai ter só o Enem como prova nacional, todas as provas vão fazer. Putz, aí vai concentrar tudo numa prova só. Cara, já tinha proposta, faz mais de uma prova por ano. Faz 2 Enems por ano, faz 4 Enems por ano. Uma vez lá surgiu a ideia, que eu acho que para os alunos seria ótima. Tem o Enem em novembro. Eu lembro. Tem o novembro, sempre tem. Faz um Enem em fevereiro, um em maio, um em agosto, um em novembro. Né? Daí os alunos confundem muito, mas se tiver 4 Enems, como é que fica o SISU? Não, deixa o SISU lá quieto. Tu vai fazer 4 provas ao longo do ano, a melhor nota que tu tirar vale para tu disputar uma vaga. Daí tu pode ir ali aprimorando e tal, usando a própria prova que tu fez como um teste, um simulado, né, para ver o que tu precisa melhorar. Quer dizer, teria várias outras formas. Só que daí o que a gente está vendo hoje no Brasil é um movimento contrário, né? Tem várias universidades voltando com seus vestibulares. Então aqui, nós temos Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a FSM voltou, a gente tem o FMG discutindo a volta de um vestibular, tem outras universidades com outros processos seletivos. Então, quer dizer, para o aluno, eu entendo que alguns pensam assim, mas isso é bom porque eu tenho várias oportunidades. Não, eu queria que você tivesse mais oportunidades também, mas não com provas completamente diferentes, cara. Isso é uma realidade hoje no Brasil. Os alunos perguntam para mim muito, né? Lauro, eu quero estudar para o Enem, mas eu já fiz todas as provas de Enem. Qual outra prova parecida para eu estudar? Cara, talvez em biologia tenha. Português não tem. Nenhuma prova de português hoje do Brasil é parecida porque elas cobram gramática. E o Enem cobra outra coisa. Então o cara fica naquela de ter que se preparar para tudo e não se prepara para nada. Né? Sim. Esse excesso de conteúdo que tem, na verdade, ele faz com que o aluno realmente ele fique estudando uma quantidade muito grande de coisas sem aprender efetivamente nada. Isso. Horizontaliza o conhecimento. Na verdade, assim, daí ele chega lá no ensino superior, ele não tem ideia, na verdade, ele liga um mecanismo de autodestruição da informação, né? E parece que ele deleta tudo da cabeça. E não deveria ser assim, ele deveria aprender a estudar. Sim. Ele deveria aprender a discutir, ele deveria desenvolver outras competências, né? Durante toda a educação básica e toda a formação dele, né? Que hoje em dia a gente vê fora do país um sistema completamente diferente. E é fato de que o nosso sistema não está certo. Não, olha os resultados a gente vê pelos resultados. Né? E não é que a educação ela é ruim em termos da dedicação do professor ou assim por diante. Sim. Ela é ruim pelo sistema que se criou no final da educação básica, que é o final do ensino médio, num sistema de seleção para ele entrar no curso superior. Sim. Então, aí é que está o grande problema, aí que mora, do meu ponto de vista, o grande problema da educação hoje. E se tu for pegar essa questão da quantidade de conteúdo, olha, Dudu, tu conhece mais professores do que eu. Eu nunca conheci um professor que defenda que a quantidade de coisas que a gente ensina tem que ser isso aí mesmo. Eu nunca vi, cara, um professor defender. Tu pega assim, em vez de tu dar uma pegada muito mais ecológica, muito mais de conscientização, de ações do aluno, né, em relação... Ele tá na educação básica, cara. Isso. Esse cara devia ir para campo. Esse cara devia estar lá aprendendo na prática ali, mas a gente não tem tempo nem disso. Não, e além de na prática, né, adequada à realidade do cara. Sim. Porque tu vai pegar biologia, por exemplo, tem várias coisas que o cara poderia ensinar em certos lugares. E o cara fica decorando o número de antena da mosca, se a aranha tem antena, se não tem antena, se não é dícero, se é ácero, se não... Qual é o sistema excretor da mosca, da banana. Então, assim, cara, é uma coisa assim que se criou um monstro dentro da nossa educação, que é justamente essa pegada. Eu acho que a grande virada de chave que a gente vai ter é o dia que alguém botar a mão nesse vespeiro e dizer assim, não, cara, essa quantidade de conteúdo tá insana. Tá. Entendeu? Vamos mudar, vamos ter que mudar essa quantidade de conteúdo. Vamos fazer com que esse aluno, em vez de ele ficar decorando se a antena da mosca e não tem na aranha, entendeu? Ele comece a perceber muito mais essa pegada, na verdade, por que essa mosca, essa relação ecológica que ele tem, evolutiva e assim por diante, no ser humano
né, Porque como parte de um sistema, É. né, e assim por diante, do que ter essa pegada de conteudista. Né? Então, enquanto ninguém tiver coragem de chegar e botar né, a cara a tapa e dizer assim, eu tenho que mudar esse sistema, esse conteudismo, né, a coisa realmente vai cada vez piorar. Né? E o aluno daí chega lá no curso né, achando que tudo que ele viu é o que existe de conhecimento e a forma como ele estudou é a forma correta, e que não é. E aí que tá, eu falo pros alunos, né? E aí alguns alunos ficam bravos, vou ter que contar o que eu falo pra eles. Eu tô dando aula pra eles, e ali tu tá ali numa turma de pré-vestibular. Hoje, a maioria dos alunos que estão ali querem medicina, e eu tô conversando com eles e eu digo assim, tá, eu falo pra eles como que eles estudam, né? Memorizando coisa, flashcard, Anki, que tá na moda, agora não sei o quê. Eu digo assim, quando vocês forem médicos, vocês vão estudar assim? Não, só pra eu saber. Porque daí eu nunca vou querer consultar com vocês. Se eu te disser, ó, tô com uma dor aqui, ó, aqui assim atrás, daí tu puxar um flashcard, dor aqui atrás, eu não vou consultar contigo. Tu acha que tu vai estudar assim? E o pior é que eles acham que... Porque daí eles entram e aquela foi a única forma de estudar. E aí eu quero te fazer eles tiveram a vida toda. Tiveram a vida toda. Aí agora é o ponto que eu quero chegar, porque senão nós vamos virar... O episódio vai virar uma deprê sobre o sistema educacional. Eu quero saber o que a gente pode fazer pra ajudar o cara que tá ouvindo agora. Tipo assim... O que dentro desse sistema engessado, que é péssimo, tudo isso, ao longo da tua experiência, que tu teve muitos aprovados na tua vida já, o que tu notou de comportamento nos aprovados? Porque, assim, ó, a pergunta que vale $1 milhão hoje, e que nós não vamos conseguir responder, porque se a gente conseguisse responder, nós não tava aqui gravando podcast, cara, o que tem em comum em todos os aprovados? Não tem. Um faz uma coisa, um estuda mais por questões, o outro mais por conteúdo, um foca mais não sei no que, o outro não sei no outro. Mas assim, o que tu percebeu ao longo dos teus anos de comportamento que o cara dentro desse sistema fez e produziu um bom resultado? É romper essa questão de disciplina. De disciplina? Romper essa questão. Ele começar a entender que a coisa não está fechada só naquela disciplina. Ele começar a perceber que quando ele está tendo uma aula ali de sei lá, olho humano, né, ele por si só, sabe que isso já foi dado na física. Entendi. Sabe que a lente... Então, quando ele está estudando, o ideal seria justamente ele romper a disciplina. O professor, como tu falasse, ele foi formado numa área. O professor tem uma dificuldade de romper a disciplina dele. Mas o aluno não tem essa dificuldade, porque ele está tendo todas. Entendi. Então, assim, quando ele consegue, na verdade, pegar ali e começar em cima de um determinado conteúdo, a começar a fazer links... Opa, isso daqui tem lá a parte de ondas lá que eu vi na física. Tá. Aí, de repente, ele pegou lá dentro ali da ativação do olho lá nas células da retina tem uma isomeria de uma molécula ali que, na verdade, ela se modifica. E ele começa a ele perceber esse tipo de relação lógica. De relação entre as disciplinas, entre os conteúdos e assim por diante. E ele começa a fazer esses links, esses mapas mentais, de repente, por ele mesmo. Entendeu? Ele buscar o da física, o da química, o da biologia e buscar algo, de repente, a mais ali. Não diga assim em termos assim de coisa, pegar um grande artigo científico sobre visão, claro. Isso daí não é o caminho. Né? Mas ele conseguir, de repente, fazer uma construção ali, ele está rompendo essa barreira. Ele tem uma autonomia maior, né? Tem então, uma busca por aquilo. O aluno normalmente que passa hoje nos cursos mais difíceis é o aluno que normalmente rompeu essa barreira. Entendi. Ele começou, na verdade, a ver a disciplina, mas não só aquele conteúdozinho especificamente. Entendi. Ele começou a buscar conteúdo lá do começo do ano, do fim do ano, porque ele já teve aquilo ali 3, 4, 5 vezes, e ele começou, infelizmente, que é o que acontece, e ele começou a se dar conta disso. Ele começa a se dar conta. Não, e aquilo meio que começa a incomodar, daí o cara quer entender, mas não é possível que seja isso aqui, cara, o que tem isso aqui? E ele vai atrás. Isso que tu tá me falando me lembra um discurso que eu sempre uso muito, que parece que o cara que consegue notas altíssimas hoje, ele consegue 160 no Enem, 155 e tal, é o cara que ele tá interessado em descobrir aquilo. Ele quer entender. Às vezes é pela força do ódio. Não precisa ser assim, sou apaixonado por química e tal. Não, ele fica assim, ó,
Porra, esse troço sempre cai e eu erro, mano. Eu vou entender isso aqui, nem que seja na base da porrada. Então o cara vai atrás. E eu vejo que a maioria dos alunos não tem esse comportamento de ir atrás. Ele tem o comportamento de quero me livrar. Então ele chega pra ti, Dudu, e diz assim, ô Dudu, essa mitocôndria aqui, ela faz isso, isso e isso. Aí tu diz, ela faz isso, isso e isso. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber que ela faz, assim, que cai? Tipo assim, eu quero me livrar. Eu não tô realmente interessado em saber o que é uma mitocôndria. Eu quero me livrar. Daí tu vai lá e diz assim, não, ela faz isso, isso e isso é o que cai em prova, né? Se eles aprofundassem, seria tal coisa. Daí ele não tá interessado em, tem que estudar mais uma coisa agora. E eu noto muito esse comportamento na galera. Então eles fazem uma pergunta e logo depois vem, mas isso cai? Tipo assim, eu tenho que saber esse troço? E eu notei, por isso que eu te perguntei e eu identifiquei nesse discurso, eu notei muito isso em aprovados. Era o cara que tava, de novo, às vezes movido pela raiva. Eu não vou rodar nessa prova de novo. Mas ele queria saber o porquê, ele estava interessado em descobrir aquilo. É justamente, eu acho que é a grande virada de chave. O cara, o que a gente fala muito na educação, né, do aprender a aprender. Né, e não decorar o que o professor falou em sala. Na verdade, o professor falou em sala, realmente, aquela professora lá da Federal do Mato Grosso, ela tinha uma coisa certa que ela falou. Ela falou que realmente a gente ensina de uma forma a passar uma enorme quantidade de conteúdo naquele períodozinho bem pequenininho de uma aula. Então a gente cria sistemas, a gente cria macetes, a gente cria maneiras de fazer o aluno gravar aquilo ali por um período, né? De repente não tão grande, claro, né? Mas sem, de repente, discutir aquilo com o aluno. E, de repente, discutir outra pegada, outro viés. Então, assim, talvez aí seja realmente o grande problema. Né? E quando o aluno se dá conta de que, cara, eu vou criar um mapa mental aqui e vou começar a juntar as informações de diversas disciplinas aqui, eu vou fazer, eu vou construir. Cara, essa atividade do aluno, né? Esse fato dele buscar a informação e ele ir ligando aqueles pontos ali, eu vejo como hoje uma grande virada de chave. E ele, aí que tá muito aluno, né? Agora, o que tá na moda agora, na internet principalmente, é eles te perguntarem a incidência. Então eles querem saber, o que mais cai no Enem? O que mais cai no vestibular da UFSC? Aí teve uma menina que veio assim, professor, tu sabe me dizer alguém que tenha a incidência, né, o que mais cai, desse vestibular novo do UFSM em Santa Maria? E eu falei assim, não, porque é novo, né? Como é que tu vai ter o que mais cai? Teve uma prova agora, do troço, pra tu ter o que mais cai, tu tem que avaliar várias provas. E ela, pois é, eu tô perguntando e ninguém sabe me dizer. É porque não tem como. mas aí eu digo pros alunos que vêm me perguntar, eu digo assim, tu já pensou em tu ir atrás? Porque, veja bem, não precisa ser formado em biologia para saber o que mais cai em biologia na UFSC. Eu sou formado em linguística, eu pego a prova e eu vejo. Tu já pensou em tu ir atrás? Tu já pensou em tu ter autonomia de daqui a pouco tu tá tendo uma aula? Porque, pô, eu tô aqui, eu dou aula, me esforço, sou um bom professor. Eu conheço o Dudu, sei que ele dá uma boa aula. Tu já parou pra pensar de ir lá ver se o que o teu professor tá dando aula é o que vai cair na prova mesmo? Vai atrás, mano. Tu não precisa ser formado no troço pra ler a prova. Essa autonomia parece que falta neles, né? E na faculdade. Na faculdade eles chegam lá sem essa completo. Eles querem que o professor diga o que precisa pra ser um bom médico. Justamente. Na verdade, ele quer a grande pegada hoje do aluno das séries, dos 2 primeiros anos de um curso de medicina. O que eu tenho que saber pra ser um bom médico? Não. Não é pra ser um bom médico. Pra passar. É pra prova. E para passar. Então, assim, essa é a pegada que eles vieram e que desmamar disso daí, cara, olha, é difícil. É difícil, é muito difícil. Na verdade, eles ainda continuam ali nos 2 primeiros anos, enquanto eles estão ali, uma grande parte dos alunos ainda está nessa pegada. Entendi. Né? O que vai cair na prova? Isso aí vai cair na prova? Isso daí não vai cair na prova? Não sei o quê. A preocupação deles não é... Se não vai cair na prova, eu não preciso saber. Se chegar um paciente com isso aí e ele morrer, não caiu na minha prova. Não tem problema, não. O problema é a prova. Então, assim, isso, cara, isso eu não vejo como uma culpa deles.
Do sistema. Né? Eu vejo Também, como uma culpa desse sistema que se criou Quando eu provoco eles e digo vai atrás e tal, eu não tô achando que a culpa é deles. Eu tô tentando mostrar pra eles que eles podem lutar contra isso e que é algo automático pra eles. Esse é o caminho. Esse é o diferencial. Então, na verdade, assim, ó, quando eu falei pra ti lá no começo que tem essas duas metodologias, né, do currículo mais tradicional e da metodologia ativa, né, pra mim as duas são boas. Né, dentro do seu sistema, né? Sim. Só que, infelizmente, dentro da metodologia ativa, ele sofre um pouco mais. Claro, porque ele a vai quebra ter de padrão é maior. É uma quebra de padrão que ele chegou, até agora, dezembro, ele estava num terceirão, num cursinho. E bum, e ele vai chegar lá em fevereiro, quando começar a aula, o cara vai vir com uma situação, um problema e dizer, não, quem vai ter que correr atrás da resposta é tu. E tu sabe que eu não vou falar ela pra ti. E tu sabe que tem um parâmetro disso, a gente tá acabando o nosso tempo, o papo foi muito bom. Tem um parâmetro disso que eu noto que dessas metodologias ativas, assim, desses sistemas, tem muito aluno que eu já vi me falar assim, eu quero medicina, mas eu não quero na universidade tal, porque lá me falaram que é assim e é ruim. Porque, claro, o cara que não tá cursando, ele tem a visão de quem entrou. Quem entrou teve essa ruptura. Quando teve essa ruptura, se apavorou e disse pro outro, cara, aqui é horrível, não vem. Não, porque a noção e a visão dele é essa. Né? Realmente, a gente ouve bastante isso. Escuta bastante ele não isso, se dá conta de que aquilo é bom. Que loucura. De que é um sistema bom. Sim. Só que é um sistema bom, só que ele vai te tirar da tua zona de conforto. E aí entendeu? Ruim. E ninguém gosta de sair da sua zona de conforto. Esse que é o grande problema. Dudu, estamos encerrando a nossa conversa, adorei ter você aqui, vamos ter que combinar mais conversas para falar sobre mais assuntos, acho que foi muito enriquecedor. Acho que nesse momento a gente conseguiu produzir nos alunos que estão em casa um pouco desse desconforto do que a gente quer. O cara tá nesse momento questionando várias coisas e eu acho que esse é um dos principais intuitos. Então eu queria encerrar fazendo a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que é convidado que vem aqui. Tem 2 padrões de quem é convidado que vem aqui. Um é ganhar a canequinha, que você já ganhou, e o outro é a seguinte pergunta. Hoje, com a tua experiência, com a tua maturidade, com tudo que tu viveu, com tudo que tu vê acontecendo, se tu pudesse voltar no tempo, temos uma máquina do tempo que a gente consegue, o Carlos constrói ali pra ti e você entra. E você pode voltar e conversar consigo mesmo, lá com seus 18 anos, 17 anos, nessa fase de pré-vestibular e terceirão. Que conselho tu daria? E o problema é que se essa máquina do tempo voltasse para os meus 17, 18 anos, eu não voltaria para o terceirão. Ah, é? Tu tava Porque onde? eu era uma naba, cara. Tu é? Eu era uma naba. Quem vê assim, meu Deus do céu, cara. Esse dia tive um encontro do pessoal da turma do colégio e um falou, cara, eu mostrei a tua foto no Instagram pra minha esposa porque eu falei, olha, nosso filho tem chance, ó, porque esse cara aqui tá hoje dando aula na medicina. Não era estudioso? Cara, eu cheguei com 18 anos, entrei no ensino médio. Começou o primeiro ano? Comecei o ensino médio. Rapaz. E eu só aí que deu a minha virada de chave. Tu vem. Então, assim, realmente, se eu voltasse para essa época, eu teria virado a chave um pouquinho antes. Teria ver que estudar é muito legal, que estudar traz resultado, que estudar... Essa pegada eu tive muito tarde na minha vida. Entendi. Né? Mas daí eu corri atrás, deu tempo de eu correr atrás. Hoje eu fiz até pós-doc já, então assim, consegui, né, dar essa virada lá atrás. Né? De repente a escolha do curso é uma coisa realmente muito difícil. Eu queria odonto, aí depois de odonto entrei em farmácia, de farmácia eu comecei a dar aula, aí que eu me encontrei. Entendi. Então eu passei muito tempo. Isso, com quantos anos já? Com quantos anos já? Cara, já tava com 20 e poucos anos. Já tava com uns 23 anos por aí, quando eu comecei a me encontrar como professor. Né? E daí comecei a correr atrás para ser cada vez um professor melhor. Cara, mas tu deu um conselho fantástico, né? Meio que conversando aqui, mas deu um conselho fantástico porque nessa temporada do podcast, nesse ano de 2024, os 2 primeiros episódios que eu gravei foi contando a minha história. Contei toda a minha história e tal. E eu falei pros alunos que, cara, eu decidi fazer letras muito depois, né? Fui começar, eu tentava vestibular pra medicina e tal, não vou contar toda a história agora. Mas, pô, com 35 anos, agora em 2023, eu entrei em psicologia. E eu vou cursar e vou ver o que eu quero fazer e tá tudo certo. Eu acho que isso é um conselho fantástico, entendeu? A gente tá falando agora, tem alguém em casa agora se sentindo um bosta. E o cara tá se sentindo um bosta porque ele não passou no vestibular. Pô,
Pô, a gente tá falando com um cara aqui que é doutor no troço, que dá aula na faculdade de medicina não sei o quê, e quando tava na fase que você tava entrando no ensino médio, mano, porque não queria estudar e não queria fazer nada. Então, essa fase que você tá vivendo agora não define o que você vai ser pro resto da vida, né? Ué, como? Eu sou a prova viva disso. Eu sou assim a prova viva que se tu tem um irmão que não quer estudar, se tu é aquele que não quer estudar, uma hora vai dar certo. Hora vai. Tem como, tem esperança. Na verdade, tem que descobrir a nossa essência. Tem que descobrir. Isso às vezes demora mais para um, menos para outro. Eu vejo que as pressões sociais, às vezes, principalmente no curso de medicina, porque medicina é um curso que dá um status, ele dá um. Né? Então, assim, às vezes a gente vê gente que não queria estar ali. E tá ali. E tá ali por uma questão de um status social e econômico e assim por diante. E o contrário, muita gente que queria às vezes estar ali não teve coragem de tentar. De encarar, porque achando, eu já tenho 18 anos, eu já tenho Sou 19 anos, nossa, eu não vou tentar encarar uma medicina. Cara, tô com 20 anos, já tô muito velho. O Dudu tava no terceirão com 20, rapaz. Que velho. O que você quer com Mas velho? É mesmo. Na verdade, a pegada eu acho que é essa. O fato da gente ir se moldando ao longo da vida, né? E vendo as oportunidades que vão surgindo, vendo o que tu vai gostando, vendo qual é a tua pegada realmente. Às vezes demora, cara. Claro. Às vezes demora. E a coragem justamente de começar, recomeçar e porque isso daí, cara... Nem sei se eu descobri ainda. Pode ser que eu vire podcaster, apresentador de podcast, e aí? Estamos aqui, ó. Estamos tentando. Estamos experimentando as coisas diferentes. Tá no caminho. Viu? Estamos tentando. Dudu, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha curtido a experiência show de bola. Vamos divulgar pra galera. Se você gostou desse episódio, você que está nos ouvindo, curte aí. Vou deixar o @ do Dudu também no Instagram, para se você quiser acompanhar o trabalho dele aí nas redes sociais. E muito obrigado mesmo por ter vindo. Vamos aguardar o comentário de vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, Lauro. E Fechou. Muito bom estar aqui. Foi um papo muito legal. Show de bola. Valeu, galera!